Olá, que maravilha, muito boa tarde. É um prazer enorme, mais um episódio do Desperte o Louco que há em você. Hoje eu estou recebendo ela, terapeuta cristã, 37 anos, manauara, viveu em Manaus até os 13 anos, uma terra que eu amo muito, terra de Manaus, empresária, uma bem-sucedida e uma mulher com uma história brilhante. Nada mais, nada menos que ela, Keila Camargo. Seja muito bem-vinda, Keila. Muito obrigada. Boa tarde a todos. E é uma honra poder estar aqui e contar um pouquinho do que eu tenho vivido até aqui para você e para todos que estão ouvindo. Legal. Ô, Keila, primeiro, é um prazer tê-la conosco. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho da Keila, sua história, sua vida. Quem é a Keila? Eita, minha vida começou bem cedo, né? Sou mãe da Maitê, esposa do Paulo. Vivo em Manaus, vivo aqui, né? Saí de Manaus aos 13 anos de idade. E fui criada pela minha avó, vivi em Manaus toda a minha infância. E vim para São Paulo com ela para passar 2 meses e nunca mais voltei. Ali já começou a minha vida. Vivi com ela, não vivi com a minha mãe, nem com meu pai. Então, com 9 meses, eu já fui viver com a minha avó. E aí vivi com ela todo esse tempo. E nós viemos para São Paulo, como eu disse, para ficar pouquíssimo tempo. E quando eu cheguei em São Paulo, com só 13 anos de idade, eu vi que é aqui que eu queria viver a minha vida. E aí passei 1 ano aqui com a minha avó, ela voltou para Manaus e eu fiquei. Então, a partir dali, a partir dos 13 anos de idade, eu já tive que tomar conta da minha vida. Então, a minha vida adulta começou aos 13 anos. Keila cristã. Quem é o personagem mais louco da Bíblia para você? Cara, tem vários, né? Fala um Muitos. deles. Eu vou falar que tá mais fresquinha aqui na minha mente, a mulher do fluxo de sangue. Uau. Foi muito forte, assim. Ela acreditou que se ela somente tocasse na roupa de Jesus, só tocar. A ideia dela é chegar lá, tocar nele de mansinho, embora sem ser vista por ninguém. E ali ela tocou. E quando ela toca, ela recebe a cura dela, né? Jesus sente que dele saiu o poder. Então, assim, essa história para mim mexe muito comigo, porque ali ela recebeu a cura, mas não só a cura física. Ela recebeu a cura da alma dela. Porque eu imagino essa mulher vivendo reclusa por tantos anos, provavelmente não vivia perto de pai, de mãe, de ninguém, ela não tinha ninguém. E ali, quando ela toca em Jesus, ele para todo mundo, para tudo, se volta para ela e ali ele chama ela de filha. Então, ali, além da cura física que ela foi curada, ela teve a cura emocional, a cura na identidade dela. Ele olhou para ela e talvez tenha sido a primeira vez que alguém olhou para os olhos dela e chamou ela de filha. Então, essa história dela, assim, mexe muito comigo. Você sabe que é incrível, cada pessoa tem o seu personagem mais louco, né? E essa mulher, eu tenho um livro que vai lançar agora em setembro, que é o Desperte o Louco, Deixando de Ser Ninguém. Uau. E é a história dela. Porque quando ela chega ali, ela é ninguém, né? Sim. Ela é ninguém. E quando ela toca em Jesus, a primeira coisa que Jesus ressignifica nela é quem era ela. Porque quem era ela ali? Ninguém. Ninguém. Desprezada pela família, pela sociedade e pela religião. Ela tinha um desprezo em todos os ângulos sociais. E aí, quando ela toca em Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é, para todos, Todos a enxergam. reseta e diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Muito massa, muito legal. Hoje, você, como uma manauara, eu gosto de Manaus, hein? Você voltou lá recentemente, boa. não? Sim, estive lá esse ano. Foi no Picanha Mania? Picanha, não, eu vou lá, eu como peixe. Só Quando vou comer peixe. Só Foi em peixe. Manaus, lá na Brasil, né? Tem o Sim. Picanha Mania, que é uma picanha que eles servem na... ele pede por gramas. Eu quero 100 gramas, quero 200. Sim. Eu tenho um amigo lá que, inclusive, já esteve nessa cadeira onde você está, que é o Renê Terra Nova. Uhum. Já ouviu falar dele? Não conheço. Ele é o apóstolo da maior igreja que tem lá em Manaus. Uau. A segunda maior, né? Uhum. Que a primeira é Iadã, do pastor Jonatas Câmara, da Rede Boas Novas. E a segunda é o Mir. Ele tem 200 mil membros em Manaus. Nossa. O apóstolo Renê. Eu vou lá para comer tambaqui só. Tambaqui. Matar minha saudade. Eita, nós. Eu tive numa cidadezinha lá para uns 15 anos atrás. Eu vou lá frequentemente não, mas estive lá agora tem 6 meses. E estive nas regiões de Ribeirinhos. Uhum. Fui dar uma É outro mundo, né? Cara, É surreal. Tem que é conhecer. surreal. Comi tartaruga. Ai, Mas adoro. assim, é surreal, mas ao mesmo tempo você conhece pessoas também surreais. Sim. Acho que a dificuldade formata seres humanos dos mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Verdade. Keila, quando a gente fala de Desperte o Louco, só para você se familiarizar aqui, o Desperte o Louco do meu livro e do podcast
despertar a sua melhor versão, a versão mais extraordinária. E na minha experiência de vida, toda pessoa que construiu algo muito extraordinário, ela teve que fazer, veio de uma loucura. Uhum. Foi através de uma decisão que para muitos parecia loucura, certo? Sim. Sua vida, quando foi que você teve uma decisão ou um momento que marcou a vida daquele, que virou uma chave? Ai, tiveram vários. Mas eu vou voltar para o primeiro, então, que foi aos 13 anos. Quando eu vim com a minha avó para cá e eu não vivi com a minha mãe me abandonou, ela teve as razões dela, estamos bem, graças a Deus, hoje. Mas com 9 meses, a minha mãe saiu de casa e eu fiquei com meu pai. E aí, fiquei um tempo com meu pai, meu irmão tinha 5 anos, eu 9 meses. E meu pai não estava dando conta de cuidar de 2 crianças e trabalhar, e aí eu fui viver com a minha avó. E vivi com a minha avó até os 13 anos, até que um dia ela resolveu vir para São Paulo para ficar um tempo aqui, e eu vim com ela. E o meu sonho de criança sempre foi crescer. Meu sonho de criança era ser adulta. Eu sempre quis ser adulta, ser independente e ter a minha vida. Então, isso eu fui nutrindo na minha vida por muito tempo, na minha mente de criança por muito tempo. Então, quando eu vim para São Paulo, eu enxerguei uma possibilidade de que isso acontecesse logo. E aí vim para São Paulo, estudando, aí ficamos aqui, minha avó resolveu ficar também, alugou um apartamento lá em Santos. E até que eu já estava familiarizada, já estava fazendo amizade, já estava estudando, ela resolveu que ela ia voltar para Manaus. E aí eu pensei, falei, cara, eu não vou. E você tinha quantos anos nesse momento? De 13 para 14 anos. Só isso? Tinha dos parentes ou era só ela? Só ela, só nós duas aqui. E aí eu falei, eu não vou. Se eu voltar para Manaus, eu já sei a vida que eu tenho lá. E não é o que eu quero. Eu quero estar aqui. E aí eu bolei um plano na minha mente. Eu falei, se eu arrumar um trabalho, ela vai deixar eu ficar, né? Minha avó era muito rígida, assim. Foi Deus mesmo que trabalhou o coração dela para ela permitir que eu ficasse. E aí fui procurar emprego, 13 anos. Fui lá na banquinha, embaixo do prédio que nós morávamos, tinha uma banca de jornal. Comprei o jornal, comecei a olhar ali. E, cara, apareceu um anúncio que a pessoa especificou que ela só contratava jovens, menores de idade. Era para trabalhar com um buffet de festa infantil. E ela contratava meninas de 13 a 17 anos. Para trabalhar com as crianças. Para trabalhar com as crianças. Caramba. Eu olhei aquilo e falei, é para mim. É isso. Aí fui lá, comprei o cartão lá telefônico, liguei para ela, falei com a moça e ela falou, olha, se você quiser, a gente faz uma entrevista, vê se você leva jeito. Fui, minha avó não sabia. Falei para minha avó que eu estava indo para visitar uma amiga e tal, fiz a entrevista. Deu certo. Descobri que eu levava muito jeito para aquilo. A moça, ela tinha... Acho que até hoje ela trabalha com isso. E ela virou uma super amiga minha. Ela montava salãozinhos de beleza para levar para os buffets infantis. Não sei se você já viu, assim. Festa de criança, arruma o cabelinho, maquiagem, unha. Já. Eu sou pai de 3 meninas. Uau, então você sabe tudo que eu tô falando. E aí fiz ali essa entrevista com ela e deu certo. Aí falei para minha avó. Quando a minha avó já estava se planejando para ir embora, eu falei... Chamava ela de mãe e falei, mãe, eu não vou. Eu vou ficar. Ela falou, como assim? Você tá louca? Jamais você vai ficar aqui sozinha. Eu falei, eu não vou, eu vou ficar. E ali começou ali começou a... Virar a chave da vida. Virar a chave da minha vida. Ali eu meti o louco mesmo, porque eu falei que eu não ia, eu não fui. E aí comecei a trabalhar com essa moça. Falei para ela que eu não ia. Ela falou, mas como é que você vai se manter aqui? Eu falei, eu vou arrumar um trabalho. E eu já tinha arrumado o trabalho. 13 anos de idade. 13 anos. Meu, que massa. É meter o louco, não tem jeito. Total. Ó, eu sou fã do Desperte o Louco, tá? Então, Total. Toda história massa, bem sucedida, ela começa com... A pessoa tem que meter um louco em algum momento ali pra virar o jogo. Mas continua. Sim. Perdão te Imagina. E aí, comecei a trabalhar com essa moça já na semana, assim. Ela falou, olha, eu tenho uma festa sábado. Se você puder, eu te levo e a gente já... Você põe a mão na massa, eu te ensino tudo que você tem que fazer. E assim, em pouquíssimo tempo, eu me saí muito bem. Porque eu levo jeito para isso. Eu não sabia, mas eu levo jeito para cabelo, para maquiagem, para essa coisa da beleza. E aí comecei a fazer festa com ela, 2, 3, 4, 5 festas no final de semana. E foi o período que eu precisei para minha avó ver que eu ia ter futuro aqui, que eu queria, né, ter resultado. Eu falei, eu preciso mostrar para ela que eu consigo me virar aqui. E aí falei com a Beth, a moça que me contratou. Eu falei, Beth, tem um problema. A minha avó está voltando para Manaus e eu não quero ir com ela. Só que ela falou que se eu ficar aqui, eu não tenho como ficar sozinha, não tenho onde morar, não tenho nada. E aí a Beth falou assim, tá,
vamos falar com a sua avó. Eu vou falar para ela que eu fico com você. E que qualquer problema que tiver, porque ela era solteira, e eu comecei a trabalhar muito, assim, virei o braço direito dela, em pouquíssimos meses. E aí ela falou, eu falo para sua avó que eu me responsabilizo por você. Você fica aqui. E a gente procura um canto para você ficar, enquanto isso você vai ficando na minha casa. Mas eu falo para ela que qualquer coisa que você fizer de errado aqui, eu te coloco no primeiro avião e te mando de volta para Manaus. Eu falei, combinado. E aí a Beth foi lá conversar com a minha avó, se apresentou, falou, olha, pode ficar tranquila, eu cuido dela. Ela está trabalhando. Na época a gente ganhava, sei lá, acho que era R$30 por festa. E eu fazia 3, 4 festas no dia. No final de semana chegava quase 10 festas. A gente fazia muitas festas. E aí a minha avó aceitou. Permitiu que eu ficasse. Que da hora. Que loucura, né? Loucura, loucura. Permitiu que eu ficasse. E eu fiquei e trabalhando muito. Com 17... Trabalhando com a Beth até os meus 17 anos, fazendo as festas infantis. E ali com 17 anos a Beth falou, Keila, agora não, né, você já precisa agora pensar em algo para você ter seu futuro, sua vida e tal. E eu só posso contratar, ficar com você até 17 anos. Depois já tem muitas leis, muitas coisas que eu teria que te contratar e eu não posso. E ali aí já fui trabalhar em shoppings e tal. Então, respondendo a sua pergunta, o meu primeiro louco foi aos 13 anos, quando eu decidi viver sozinha aqui em São Paulo. Uau! É louco mesmo, né? Imagina, eu sou pai de... Eu tenho uma filhinha de 8, a Sofia, uma de 15. Tive o prazer de fazer a festa dela agora semana passada. E a de 21, Uau. que eu recebi ela aqui ontem. Ela ficou 2 anos da base aqui da Guaratinguetá da Aeronáutica. Meu xodó, minha primogênita, eu recebi ela aqui ontem. Ela entrou de farda aqui, de sargento. Nossa, imagina. Foi o primeiro dia de trabalho dela aqui em Congonhas. Meu, aí eu finjo ser durão da porta pra fora, mas essas meninas, elas me... Eu brinco com elas assim, eu falo, vocês transformam a minha versão vira-lata, assim, tipo, chorão, besta, elas fazem isso. Que bom. Eu sei que na sua história teve um momento que você teve um encontro ali com Deus. Quando foi esse momento? E o que te levou a ter esse encontro? Olha, eu sempre busquei Deus em vários lugares. Busquei Deus, não vou dizer que em lugares errados, porque cada um tem as suas crenças, né? Mas desde sempre eu busquei Deus no centro espírita, busquei Deus em vários lugares e eu não encontrava. Eu sempre tive essa sede em encontrar algo que respondesse o porquê que eu vivi tanta coisa. Na minha infância, quando eu te falei sobre a mulher do fluxo de sangue, que ali Jesus devolve a identidade dela e olha para ela e a chama de filha... Foi porque, por muito tempo, eu senti que eu não era filha de ninguém, sabe? Eu senti que eu era do mundo, assim. Você tinha uma ausência de paternidade ali. Paternidade. Dos dois, né? Mas o pai é quem nos conduz, né? Então, o pai é quem nos envia para o mundo. E eu fui enviada para o mundo por conta própria. Então, ali, a história dela me chama a atenção porque a identidade de filha dela foi devolvida. E ali, quando eu consegui... fui numa primeira vez num culto, foi falado sobre Jesus, sobre paternidade, sobre perdão. E ali eu comecei a olhar para a minha história. Eu falei, cara, eu quero saber mais disso. Quero saber mais de Jesus. Então, comecei a buscar, comecei a ler. E ali eu fui conhecendo o Deus... Eu conheci, na minha infância, eu fui apresentada a um Deus punitivo. Ao Deus que castiga, ao Deus que se você faz alguma coisa errada, eu imaginava ele soltando raio lá de cima. Então, eu falava aquele Deus que castiga todo mundo. Então, eu não podia nem me aproximar dele, porque eu falava toda errada, eu não posso falar com ele. Então, eu nunca fui muito de buscar, porque eu tinha medo. Então, o meu medo era esse. E ali, quando eu comecei, nem sei qual foi o primeiro momento em que eu resolvi ir para a igreja. Aconteceu assim, naturalmente, por curiosidade, porque eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica. E ali eu comecei a descobrir o Deus Pai. A paternidade de Deus. O pai que eu não sentia que eu tinha, que eu tive. E aí comecei a buscar mais de Jesus. E ali tudo aconteceu muito rápido. Eu comecei a ir para a igreja. E aí eu percebi que tinha um caminho a ser percorrido. Batismo, arrependimento, mudança de rota, né? Mudança de mentalidade. Então, eu fui num retiro assim, com a igreja. Fui meio que no fluxo das pessoas ali. E ali Jesus falou comigo, através de uma pessoa que estava comigo no quarto. Ele começou a conversar comigo, passamos uma madrugada inteira, assim.
E ali me confessei com ela, eu entendi que Deus estava me chamando para perto, sabe? O chamado dele ali. O chamado dele ali. De quantas vezes mais você vai me buscar em lugares errados? Onde você está me buscando, eu não estou lá. Eu estou aqui, estou dentro. E ali foi tão forte, foi tão lindo. E ali eu falo muito das orações que a gente faz, que são as orações perigosas. É você fazer a oração e entender que Deus vai agir. E ali na oração que eu fiz, acho que a mais simples e mais poderosa de todas foi... Poderosas ou perigosas? Perigosa, porque foi poderosa, né? Isso é legal, vamos lá. Sim. Fala aí uma oração perigosa que você fez. Deus, afasta de mim tudo o que me afasta de ti. Tira da minha vida tudo o que me afasta de ti. Aí dói, né? Eu falei sem pensar, tá? Eu Eita. fiz a oração e deixei. E ali... Qual foi a resposta? Como que ele te respondeu isso aí? Tô te perguntando isso porque tem gente que vai te ouvindo agora você falar disso e as pessoas se conectam com isso. Sim. Porque a pessoa está longe de Deus porque ela só conheceu esse Deus da religião. Uhum. Que colocam ele numa caixinha, num formato e diz ele faz assim. Esse aqui é a religião enlata Deus, né? Sim. O Deus da latinha. Limitado. E o Deus da paternidade, ele é ilimitado. Ilimitado. Então, esse momento é legal. Ilimitado, e ele fala de forma individual, né? A forma que ele fala comigo não é a mesma que ele fala com você. A forma que ele age na minha vida não é a mesma. Então, as pessoas ficam esperando algo sobrenatural. Deus falou comigo, não. É sutil, é uma sensação, sabe? Então, para chegar nesse assunto, eu vou ter que voltar um pouquinho. Vambora. Uhum. Eu trabalhei na área da beleza por mais de 13 anos. Depois desse período. Antes de encontrar Deus, né? Eu vim para São Paulo e tudo mais, aí Até acelerando os 17 um pouquinho. ficou na... Fiquei trabalhando festa. com as festas infantis. E ali, dos 18 a 22 anos, trabalhei em shopping, em vendas e tudo mais. Mas o meu interesse sempre foi a área da beleza. E aí eu fiz um curso de extensão de cílios em 2013, que era muito precário, assim, aqui no Brasil ainda. Era uma técnica muito que fazia sucesso lá fora, mas aqui ainda não tinha muita estrutura. Então, fui meio que autodidata, assim, vendo vídeo das japonesas lá, tudo em chinês, coreano. E eu fui aprendendo aquilo e me tornei muito bem-sucedida naquilo que eu quis. Deus me permitiu, ainda que eu não tivesse pedido a Ele, porque eu não tinha essa percepção de conexão com Deus... ele me permitiu alcançar tudo que eu tinha no meu coração. Assim. Então, eu trabalhei 13 anos na área da beleza, em Santos. Aí, conheci meu marido, mudei para Alphaville. Recomecei o meu estúdio aqui em Alphaville do zero. E aí, estava com a agenda cheia, fila de espera, eu ministrava cursos, já estava com um segundo espaço, assim, para crescer. Porque meu sonho, naquele momento, era ter franquias, expandir para vários lugares. E quando eu fiz essa oração, eu estava no meu auge financeiro, assim, no meu auge de realização profissional. Mas eu fiz essa oração. E de pouco tempo depois, eu senti que aquela motivação já não existia mais. Eu já comecei a perder o amor por estar ali trabalhando. E Deus, nesse dia, nesse quarto em que Ele se revelou para mim, Ele falou, você está perdendo aquilo que eu te dei de mais precioso, que era a minha família. Só que como eu não tinha esse valor de construção de família, eu estava repetindo com a minha filha, eu tenho uma filha vai fazer 15 anos mês que vem, eu estava repetindo com ela o meu padrão de criação, que era tem casa, comida e roupa lavada. É isso para você. Então, nunca faltou nada. Mas a minha presença não existia. Eu não era a mãe que cuida, que conversa. Eu trabalhava das 7 da manhã, chegava 10, 11 horas da noite, ela já estava dormindo. Então, eu não aprendi a ser mãe. E Deus me mostrou. Ele olhou e eu falava sempre, não, porque eu quero ajudar pessoas, eu quero ajudar as mulheres, porque ali nesse tempo que eu estava, que eu fazia, você está ali com a mulher 2 horas na sua maca, você vira a melhor amiga dela, porque ela te conta tudo, vocês se abrem, vocês têm uma proximidade. E o meu interesse sempre foi esse, eu quero ajudar, eu quero saber mais dessas mulheres e tal. E um dia Deus me trouxe a memória, Ele falou, você quer ajudar tanta gente e o teu principal ministério está ficando... Sua família, seu marido, sua filha. Está ficando de lado. Uau. E ali, nesse dia que eu falo que Deus se revelou para mim naquele quarto, as pessoas pensam que foi lindo, né? Não foi. Foi horrível. Porque Ele me mostrou quem eu era de verdade.
Na minha vida inteira eu olhava e falava, não, porque eu sou vítima. Eu não falava para ninguém, porque o meu ego não permitia. Mas para mim, eu falava, não, eu não dou amor porque eu não tive. Como é que eu vou fazer se eu nunca recebi? Então, assim, Deus me tirou desse lugar de vítima e falou, você está cavando a sua própria cova. E quando eu olhei para ele, eu comecei a ver as minhas deficiências, que eram várias. Então, assim, eu falei, cara, eu não sou mãe, eu não sou esposa, eu não sou... Aí fui entendendo, né, sobre submissão dentro de casa. Eu falei, eu era muito prepotente, o meu poder estava no meu dinheiro, naquilo que eu estava construindo. Então, eu nunca valorizei a família. E quando eu me aproximei de Deus, eu falei, às vezes é melhor você morrer na ignorância, né? Porque quando você começa a buscar as respostas vêm e na maioria das vezes elas não vão nos agradar. Porque... Deus é um confronto, às vezes, né? Total. Para mim foi confronto do começo e tem sido até hoje. Porque ele fala, é isso, você quer me seguir? Larga tudo e me siga. Então, eu comecei, depois dessa oração que eu fiz, olhar para a minha vida com os olhos dele. Eu falei, o meu valor tá no que eu faço. Tá no dinheiro. Tá nas coisas que eu construí. E ali comecei a sentir essa desmotivação em estar ali. Eu já não queria mais acordar e fazer o que eu estava fazendo. Aí eu orei muito, eu falei, meu Deus, deve ser coisa da minha cabeça. Como é que eu vou falar pro meu marido que a gente acabou de montar um espaço? Estava terminando de montar, estava tudo lindo, perfeito. Era só abrir e colocar as pessoas lá para trabalhar. Como é que eu vou falar para ele que eu não quero mais fazer isso? Que eu quero voltar para casa? Nossa. E ali eu orei e fui, né? Falei, olha, então, tá acontecendo isso. Pronta para ser jogada pela janela. Eu falei, tenho certeza que vai achar que eu sou louca. E realmente, meti o louco ali, porque... Mais uma vez, né? Mais uma vez. Porque você vê hoje, o mundo, com tanta chamamento, né? Não sei se a palavra existe, para fora, da Sim. mulher para fora, para crescer, para produzir. Deus me chamou para dentro. Ele falou, o teu sucesso não vai ser lá fora. Tem que ser dentro primeiro. E eu estava construindo sucesso fora e dentro eu estava perdendo. Eu estava perdendo a minha filha. Deus te chamou para um alinhamento ali real. Exato. E quando ele trouxe para mim de que você quer tanto fazer por outras pessoas e para as pessoas que eu te dei, você não está fazendo. Você está deixando a desejar. E aquilo doeu tanto meu coração, porque, enfim, graças a Deus eu consegui fazer o caminho de volta, né? E ali eu cheguei para o meu marido e falei, olha, acontecendo isso, eu não estou mais feliz. Não consigo mais, não quero. E eu senti de vender tudo e voltar para dentro de casa. E aí ele falou assim, tá? Se você sente que é isso que você quer, se vai te fazer bem, eu prefiro ver você bem, feliz em casa, do que se desgastando tanto como você tá lá fora. Ele falou, faz o que você achar melhor e eu te apoio. Pergunta, esse aqui é o lugar de despertar o louco. Olha que história massa para ouvir. Aproveita, já segue o nosso canal, dá o seu like aí no nosso canal no YouTube, já compartilha com essa sua amiga que precisa ouvir esta palavra, hein? Como foi a empreendedora empoderada que passou por cima de ego, de traumas, de superação, voltar para casa nesse momento? Foi horrível. Eu não vou romantizar, não vou falar que foi lindo. Não, eu tô te perguntando porque não foi. Porque você fez o caminho de volta. É o caminho mais difícil. E eu sei que tem um pós-história disso aí que se Deus queria te alinhar em casa, é porque o propósito era muito maior na rua. Sim. Um alinhamento. Sim. Tá, mas vamos lá. Esse retorno de fazer o caminho de volta, como foi e qual o conselho que você dá para essa mulher que tá te ouvindo agora que talvez precisa fazer esse caminho de volta, mas o ego não deixa... Às vezes o marido, você teve um apoio do seu marido, foi um cara sensacional para você. Sim. Mas tem marido que é idiota, que é estúpido. Sim. O cara que é babaca, o cara, ele não apoiaria a mulher nunca. Uhum. Entendeu? Tem cara que o cara não é macho para falar assim, pode ficar em casa que eu dou conta. Eu dou conta. Tem cara Ele falou, eu posso trabalhar dobrado, mas eu prefiro que você esteja em paz em casa. E pra mulher que não tem esse marido macho, que é difícil, hoje em dia tá assim, tá? Hoje em dia tá difícil. Eu até brinco com a minha esposa, me valoriza, porque a placa preta tá cara, viu? É verdade. Tá difícil. Tá a FIP nossa aumentou, viu? O conselho que você dá pra essa mulher, pra mulher que precisa refazer esse caminho? Quando eu tirei o meu olhar, porque assim, na minha cabeça,
orgulhosa, e eu já falei isso pro meu marido, ele sabe disso, na minha cabeça ele não ia dar conta. Porque se eu parasse de trabalhar, eu falei, como é que vai ser? Ainda que a renda dele sempre foi maior em casa, eu falei, como que vai ser? Ele não vai dar conta. Por quê? Sim. Porque o meu olhar estava nas capacidades dele, nas minhas. Quando eu tirei o olhar disso, do mínimo, e coloquei o meu olhar no que Deus me prometeu fazer, porque na palavra, na Bíblia, Deus fala que você vive em obediência, né? O que Ele faz por quem vive em obediência. E ali eu entendi, eu senti claramente no meu coração que eu abrir mão de tudo era eu estar entrando na posição no lugar de obediência, no lugar do favor de Deus. Então, quando meu marido, eu falei, antes de tudo, de falar com meu marido, eu falei, Deus, eu vou falar com ele. Mas, para mim, as coisas não podem... Tem que acontecer rápido. Não pode ter meio termo, não posso ficar com dúvida. E aí eu falei para ele, quase que prontamente, ele falou, tô contigo. O que você achar que tem que fazer, você faz. Eu falei, tá bom. Então, eu vou... Eu já tinha combinado com Deus. Eu falei, Deus, se é para ser, não faz eu meter os pés pelas mãos, porque foi um dinheiro que a gente investiu nisso. Sim. Não me deixa ter dúvida. Tem que acontecer rápido. Ok. Falei com ele à noite. Eu tinha uma cliente às 7 da manhã no dia seguinte. E aí, fui trabalhar e tal. Conversei, comentei com ela. Só comentei. É uma pessoa que eu tinha intimidade. Falei, sei lá, tô pensando, tô achando que eu vou vender o estúdio, não tô mais conseguindo dar conta, tô deixando muito a desejar em casa. Aquele papo de mulher, né? Sim. Ela falou assim, você vai vender do jeito que tá? Meu estúdio era lindo, parecia uma casinha de boneca. Eu falei, do jeito que tá, vou tirar nada daqui. Material, agenda de cliente, até meu Instagram eu vou vender. Porque se eu tiver com o Instagram ainda, parece que eu tenho ainda para onde voltar. E eu quis abrir mão de tudo, assim, para não ter possibilidade de voltar. Resetar mesmo. Resetar. Ela falou assim, quanto você quer em tudo? Eu falei, não sei, conversei com meu marido ontem, não tenho nem ideia, a gente vai fazer. Ela falou assim, 12:00 eu tenho uma reunião com meu marido. Faz um levantamento de tudo que você tem aqui dentro, de quanto vocês precisam, e eu vou ficar. Eu falei, como assim? Ela falou, sim. Eu moro aqui, eu estava buscando um espaço aqui, e ela é empreendedora da área da beleza, ela pega o espaço, coloca pessoas para trabalhar. E eu falei, é sério? Ela falou, sério. Isso era 7 da manhã, peguei e mandei mensagem pro meu marido. Eu falei, a pessoa que estava aqui, que eu atendi, falou que vai ficar. Pra gente fazer o levantamento de tudo, ela só pediu que eu fique uns meses para dar um suporte ali para ela. E aí, ele levantou tudo super rápido, pôs lá e falou, é tanto. Ela falou, tá bom. 6 horas eu passo aí, a gente assina o contrato. Eu falei, da hora. Cara, foi assim, de um dia pro outro, né? Poucas horas. Então, ali eu entendi que foi Deus. Porque eu pedi para ele, eu falei, Deus, tem que ser rápido. Para eu não ter chance de mudar de ideia, de me arrepender e voltar atrás. E ali aconteceu, e aí voltei para casa, aí você para e pensa, tá, e agora? O que eu faço? Né? Porque você ainda tá com aquela mentalidade de fazedora. Eu sempre fui muito fazedora, tem que fazer. Então, mudei o meu foco para casa, para limpeza, para faxina, fiquei uma louca, não parava em casa um minuto. E aí Deus foi trabalhando, ele falou, você trocou uma função pela outra, mas você ainda não está tendo tempo comigo. Você ainda não está olhando para o que você precisa. Então, eu fiquei muito tempo ainda ali sem saber o que fazer dentro de casa. Até que Deus foi ministrando no meu coração. Agora você desfruta. Comecei a trabalhar muito cedo. Descansar, para mim, sempre foi muito pesado, porque eu não consigo... Até hoje, eu lido muito com essa questão do descanso. Então, tanto eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, que as mulheres, elas se sentem culpadas. Mulheres que... E eu vejo um padrão que mulheres que não tiveram a presença do pai são mulheres que se sentem culpadas por descansar, porque são mulheres que precisaram começar a fazer muito cedo, empreender muito cedo, ser donas de si muito cedo. Então, essa mulher vive com o corpo em alerta o tempo inteiro. Descansar para ela é perda de tempo. Só que se você não descansa, você não desfruta daquilo que você construiu, você não desfruta da presença das pessoas que você ama. Você está sempre com a cabeça no futuro, sempre precisando fazer. Então, tem sido um trabalhar de Deus para mim, a parte do desfrutar, do estar ali e viver o meu presente, o meu momento atual. Porque eu estava sempre com a cabeça no planejar, sempre pensando para frente, sempre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que construir. Então, ter que voltar a fazer esse reset
foi complicado. Não vou falar que é fácil, mas se... Tem quanto tempo esse reset? Eu fiquei 1 ano. Ali em casa, o reset em casa, sem conseguir fazer muitas coisas. Eu fiquei 1 ano ali, eu falo que foi Jesus me levou para a caverna, né? Igual Elias para a caverna. 1 ano sabático que você tirou, né? Exatamente. Sem querer, Deus fez você... Sem querer. E aí eu comecei a pensar, tá, o que eu posso fazer ainda aqui? Minha filha está na escola, meu marido tá trabalhando, o que eu posso fazer com esse tempo, né? E ali retomei os meus estudos, comecei a fazer um curso de teologia, porque eu quero e queria ainda entender mais de Jesus, mais da Bíblia. Eu não queria interpretações de outras pessoas, eu queria entender a Bíblia pela Bíblia, entende? Sim. E aí fui fazer um seminário teológico, estou terminando agora esse ano, e voltei a estudar terapia, sobre neurociência, porque na área da beleza despertou em mim essa vontade de aprender mais, porque as mulheres se abriam comigo, contavam coisas, contavam sobre traumas, e eu queria conduzir essas mulheres para algum lugar. Então eu fui buscar aprender. Então retomei os meus estudos e percebo que esse é o caminho que Deus tem me conduzido, de falar sobre traumas, de falar sobre paternidade, de falar sobre o descanso, de trazer essa mulher para a essência dela. Para a essência dela. Para a essência. A mulher, ela foi criada, e infelizmente não é a realidade de muitas mulheres, poderem confiar cegamente nos seus maridos, poderem ser a mulher submissa que na Bíblia está escrito. Porque para mim, essa palavra submissão, ela era algo que eu falava jamais. Eu submissa nunca. Só que eu não entendia o verdadeiro significado dessa palavra. Eu achava que a submissão era a inferioridade, que era uma mulher que não tem voz ativa, que não tem sonhos, não tem planos. E não, é o oposto disso, né? É uma mulher que vive debaixo, primeiro, da obediência de Deus e da missão que Deus colocou sobre a família, sobre o marido, né? Agora, vamos lá. Você está contando aí, eu estou pensando aqui um pouco da história da minha mãe. Minha mãe, ela é assim, ela não sabe descansar. Tem que ficar brigando com ela quando ela vem para casa, porque ela, pela ausência paterna, a responsabilidade cedo... E teve essa questão da ausência. Ela então gera a culpa de... Acho que fazer minha mãe descansar é como se estivesse querendo dar um chicote nela. Agora, uma polêmica, uma pergunta pesada agora. Você teve o apoio do seu marido, ok? E assim, tem 2 coisas. A Bíblia fala, a mulher, se sujeitai aos vossos maridos, como a igreja se sujeita a Cristo. Ok? Pesado isso, né? Sim. Só que não é pesado quando Cristo, por exemplo, se sujeitar a Cristo, mas vossos maridos cuidem das suas esposas como Cristo cuida da igreja. Então, quando você tem um marido que é homem, que é cuidador, que é protetor, que é namorado, que é pai, que é provedor da casa, que é amigo, que é o pai, é o irmão, é o parceiro, é fácil a mulher se sujeitar, correto? Sim. Cuidar, ser submissa. Sim, talvez, mas sim. Diga assim, vamos dizer que é fácil não, corrigindo. É mais simples. Sim. Você fala, poxa, ele é um provedor da casa, cuida. Acho que é mais fácil você fazer um bom jantar, você servir quem te serve. Com certeza. E para essa mulher que é cristã, olha a pergunta, vou te perguntar como terapeuta agora, hein? A mulher que é cristã, mas tem um cara que é aquele marido meio maluco. É o cara que toda quarta ele tá na sala dele, assistindo futebol, xingando com os amigos, bebendo muito ali. É o cara que não é tão provedor. É aquela mulher que é cristã, mas ela tem que pagar metade da conta da casa. Uhum. Eu tenho uma filosofia meio machista, não vou nem falar, senão vocês vão bater em mim aqui. Eu acho que a mulher pode contribuir com a casa e tal, mas eu acho que a mulher tem orgulho do homem quando ele fala assim, igual o seu marido fez com você. Fica tranquila. Pode ficar em casa que eu dou conta. Que eu dou conta. Isso é legal. Nossa. E quando a mulher tem um certeza. cara desses modernos de hoje. Uhum. Se o cara vai num restaurante e a mulher tem que pagar metade da conta. Uau.
Primeiro, você casou, tá casada? Precisa Você saber, né? casou. Você casou, você fez uma escolha, né? Meu, não tô falando que a mulher não pode pagar um jantar e tal. Não tô mas machista. tem que ser uma opção, opcional, não Eu uma não sou obrigação. machista né? a ponto disso, não. Mas assim, meu irmão, eu acho que o homem tem que ter ele tem que ter o mesmo prazer de quando ele namorava, né, Paulo? O marido dela tá ouvindo de lado ali. O mesmo prazer que ele tinha de pegar a conta, quando a conta vinha, dobrar e falar, tá aqui o... Uhum, a mulher nem via, né? quanto Nem que deu. via. A esposa tem que ter essa mesma coisa. Quanto deu a conta, amor? Nem vi. Tá tudo Isso. certo. Mas e hoje que uma grande parte dos homens, o cara sai que a mulher tem que dividir a conta do almoço do cara, tem que pagar o aluguel com ele, tem que pagar... E aí, quando a mulher é casada com esse tipo de gente, desse tipo de ser humano, como ela faz para ser essa mulher submissa, para ser essa mulher cristã? Como que ela faz? Ao meu ver, ela tem que tirar os olhos do marido e olhar para quem provê, para Cristo. Eu tenho no meu entorno, eu tenho mulheres que têm conquistado os seus maridos em silêncio, só pela oração. Porque quando você está ali batendo de frente, primeiro, essa mulher precisa conhecer Jesus. Conhecer o Jesus, conhecer o Deus Pai. Sim. Entendeu? E tirar os olhos maus em relação ao marido. Porque quando você tem esse marido que é egoísta, que só olha para ele, ou às vezes ele nem consegue perceber, porque foi a criação dele, tem muitas coisas por trás, mas ela tirar os olhos do marido e olhar para Deus. Vou fazer polêmica, doutora. Diga. Vou fazer polêmica. Minha mãe, vou falar usar minha mãe, tá? A senhora é terapeuta, então eu vou ir mais a fundo. Claro. Minha mãe sofreu muito com isso. Com o marido. Com o marido. E chegou, hoje eu me questionava às vezes, porque ele tinha... O cara era opressor, narcisista, agredia ela fisicamente quando ela ia para a igreja. E ela aprendeu o quê? Que a mulher de Deus resolve na oração, buscando a Deus. E tem muitas mulheres de Deus te ouvindo agora, que ela está num relacionamento abusivo, que ela tem medo de separar e pecar contra Deus. Então, aí quando eu vi aquilo na minha mãe, e ela temente a Deus, mãe, filho, temos que ser obedientes ao Espírito Santo, ao Senhor. E aí, como que até que momento ela confia que porque a minha mãe confiou que a oração ia resolver e não resolveu. Só que depois, eu vindo com maturidade, era muito abusivo a forma. Ele oprimia ela, trancava ela do lado de fora da casa quando ela ia para uma vigília, para um culto. Como a mulher saber, até aqui eu posso aguardar na oração, posso confiar, e aqui não, aqui eu tenho que agir. E aí? É complicado, né? Porque, assim, a Bíblia, lá no Antigo Testamento, falava sobre a questão do divórcio, né? Só que eu não acredito. Eu acho que se a mulher está sofrendo dessa forma, se ela está sofrendo, às vezes, uma agressão, se aquilo já não está satisfazendo ela e esse casamento não está permitindo que ela se aproxime de Deus, talvez ela nunca tenha orado e perguntado se Deus queria que ela continuasse ali. Porque eu já vi histórias de mulheres que estavam sendo agredidas dentro de casa, ia conversar com o seu líder na igreja e o líder falava para ela voltar para casa e orar. Só que ela estava correndo risco de vida. E aí, nessa situação? Como a mulher saber aqui eu posso esperar que não? Como que é ouvir essa voz, esse discernimento? Quem que essa mulher procura? Que tipo de ajuda? Entre pro seu quarto, fecha a porta. Dobra o joelho. Seu pai que está no secreto vai te ouvir. Porque tem muitas vezes a gente faz orações, a gente pergunta, mas a gente não espera para ouvir. E se você pediu para Deus te revelar, se Ele quer que você continue nesse relacionamento... Só que tem mulheres que não são cristãs, que não têm esse conhecimento, que tem que orar. Muitas pessoas falam, tá, mas eu vou orar e vou ficar fazendo o quê aqui? Então, assim, ela tem que procurar ajuda emocional, procurar alguém que possa auxiliar ela e ver a situação financeira também, se permite, né, começar a se preparar para isso. Eu saí de um relacionamento, fui casada por 10 anos e hoje eu não imagino outra vida para mim senão essa que eu tô. Então, será que Deus não se agrada de eu ter me divorciado? Será que não faz sentido? A mesma coisa? Não faz sentido. Deus é o bom pai que quer o melhor para os seus filhos.
Então, essa mulher, ela tem que entender o que está custando para ela continuar nesse relacionamento. Às vezes até você falou uma coisa séria, às vezes até o risco de vida, né? Exatamente, muitas, muitas. Se você pudesse voltar no tempo hoje, qual conselho ou qual decisão você mudaria imediatamente? Da minha vida? É. Nada. Nada. Legal. Nadinha. Qual que é a maior mentira que você acha que as pessoas contam pra si mesma? Para si mesma? Olha. Caraca, difícil essa pergunta. Hein? Difícil. Olha, para mim, a maior mentira que eu contei para mim mesma foi que eu não tinha ninguém. Que eu tinha que fazer por mim. E quando eu descobri o Deus Pai, eu entendi que tinha alguém ali olhando por mim o tempo inteiro, me conduzindo. Então, que eu dava conta de tudo, que se eu não fizer, ninguém faz. Então, a mentira que eu contei para mim o tempo inteiro era essa, que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Sozinha você levaria tudo. Sim. Que eu tinha que ser forte o tempo todo. E não, nem sempre você tem que ser forte o tempo todo. Você pode ser vulnerável, você pode se permitir ser vulnerável. E eu tenho aprendido esse caminho. Poder se permitir. Se permitir. Eu posso sofrer, eu posso chorar, eu posso me permitir, exatamente. Legal. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando tentam curar seus traumas ou controlar suas emoções por si só? Olha, por si só, é complicado. Sozinha. Aí, o que eu sempre aconselho às pessoas é procurar alguém, é procurar ajuda, é procurar um aconselhamento, porque sozinha eu já sei da minha história, mas quando eu conto a minha vida, conto o meu problema para outra pessoa, quando eu ordeno ali, às vezes até no falar, a sua cura vem. Então, eu gosto muito dessa troca, porque a pessoa às vezes me oferece um novo ângulo da minha história. Uma nova forma de ver aquilo, Uma nova forma de ver aquilo. E aí, quando você olha, você está conversando com alguém que você confia, que a gente possa sempre ter pessoas de confiança do nosso lado, a pessoa te olha, te mostra um ponto da sua história que você fala, cara, eu não tinha enxergado por esse ângulo. A minha vida eu sempre tive vergonha de contar sobre a minha história. E Deus tem me mostrado que é naquilo que eu sentia vergonha é que eu posso ajudar outras mulheres. Então, assim, eu contar a minha história para outras pessoas me trouxe uma nova perspectiva. Eu deixei de ter vergonha e esconder e passei a ter orgulho de contar. Então, é isso, é você ter alguém que você possa confiar. Ou, se você não tem ninguém, escreve a sua história, põe no papel, põe no caderno ali, escreve tudo. Porque só de você ler, você ver tudo ali organizado, você já consegue ter uma nova percepção. Então, sozinho de forma alguma. Nunca é importante. Eu acho que é um caminho muito longo. Eu acho muito difícil. E hoje, o que eu faço nas minhas redes sociais é isso. É poder oferecer o conhecimento para essa pessoa que não tem condição financeira de buscar ajuda, fazer um acompanhamento, né, com terapeutas. Eu levo esse conhecimento para que a pessoa possa olhar para a história dela e falar, então é isso aqui. Então, o que eu sinto... A caminho, né? Exato. Então, Legal. Isso aqui não é porque eu sou assim. Isso aconteceu comigo porque isso aqui aconteceu. Então, a pessoa começa a dar nomes para aquilo, ela olha e fala, cara, então não é eu que sou o problema. Isso aconteceu por causa de uma circunstância da minha vida. Então, isso aqui pode ser alterado. Entendeu? Então, por isso que eu sou tão apaixonada pela terapia, porque você oferece uma nova perspectiva para a pessoa. Nós perdemos essa semana um amigo, um cara jovem, bonito, empresário, casado, com filho. Eu soube a triste notícia que ele pastou, cara, amarrou um lençol no seu pescoço e colocou no ventilador e se matou. Quantos pastores estão vivendo, né? Esgotamento emocional. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está emocionalmente esgotado e sem esperança, qual seria esse conselho e por quê? Olha, vai ser um conselho muito simples. Descanse. Descanse. Às vezes você só precisa descansar. 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 Ordenar as suas ideias. Tirar um tempo, que seja um dia. Descansar. Porque hoje as pessoas estão muito... O excesso de informação, o excesso de funções,
a pessoa não tem tempo para descansar. E até o descansar dela é fazer algo. A pessoa entende, acha que, eu estou descansando assistindo TV. Eu estou descansando rolando o feed. Não, isso não é descansar. Você tem que permitir que o teu cérebro pare. Né? Pare, olha para o teto, fica olhando ali para a parede e pensa na sua vida. Toda essa mudança que eu fiz na minha vida veio a partir de um dia de descanso. Eu comecei a olhar para a minha rotina. Lógico, depois da oração, Deus foi me conduzindo, mas eu parei para olhar para a minha rotina e eu falei, se eu continuar do jeito que eu estou, quem vai ser aquela daqui a 5 anos? É isso que eu quero. Você criou um dia de descanso? Um dia de descanso. O que seria esse dia de descanso? Parar tudo. Você para um dia por semana? Parei tudo. Fiquei lá olhando para o teto, literalmente olhando para o teto. Foi um momento que você... Um momento para pensar na minha vida. Parar e refletir sobre o que eu estava construindo. Então, assim, eu parei e falei, se eu continuar do jeito que eu estou, com a minha vida, com a minha rotina, nos próximos 5 anos, como é que eu vou estar? Eu vou estar feliz? Eu vou estar bem? E ali eu tive a percepção de que não estaria. Eu estaria com cada vez menos tempo, eu estaria cada vez mais ausente do que eu já estava. Então, a minha mudança de rota veio a partir disso. Então, eu falo daquilo que eu vivi. Esse momento de fazer nada, esse momento de pensar e olhar para dentro, não para fora, não para mais pessoas, não para o que o outro está exigindo que eu faça, é olhar para mim. Então, o esgotamento vem por isso, porque você não está dando tempo, nós não estamos dando tempo para o nosso cérebro funcionar, raciocinar. A gente está sempre absorvendo mais informações. Então, hoje, o caminho de volta e o caminho que muitas pessoas agora estão buscando é o silenciar mesmo, é o parar. Tem muitos retiros espirituais que as pessoas vão para silenciar. Então, antes algo que era tão natural, hoje está virando um luxo. É você poder se permitir sair não do celular fazer nada. pouco. Sair total. Conselho que você dá hoje para quem trabalha com celular? E o celular tem separado muitos casais. Sim. Como que a pessoa, você como terapeuta, como que ela pode criar uma solução para não deixar o celular atrapalhar o seu casamento? Quando estiver junto, esteja junto. Num jantar, porque tem pessoas que elas dependem do celular, mas você consegue estipular um tempo para estar com o telefone. O que eu fiz e deu muito certo para mim? Eu tinha 2 aparelhos, tinha 2 chips. Então, eu tinha o meu de trabalho e eu tinha o meu pessoal. Determinado momento ali, eu parava, o de trabalho eu já não respondia mais. Então, hoje em dia, é muito difícil você conversar com uma pessoa que te olha nos olhos. Para para ouvir. Que para te ouvir. Não está ali só de corpo presente. Ela está te ouvindo, ela está te vendo. Eu acho que os podcasts trazem isso pra gente, né? Então, assim, quando você estiver com alguém, esteja com alguém, sabe? Tem uma coisa que eu acho tão legal, quando eu estou conversando com alguém, a pessoa vai e põe o celular aqui virado para baixo. Eu falo, cara, essa pessoa aqui é diferente. Né? Parou para estar com você. Parou para estar. Então, hoje é isso. Eu acho que o que mais tem, que a gente está pagando mais caro hoje é pela atenção das pessoas. Você investe em tráfego pago porque você quer a atenção das pessoas. Então, o que eu mais tenho hoje, de precioso para dar para o outro é a atenção. Então, se você trabalha com rede social, se você trabalha com celular e depende dele, estipular tempos para estar sem ele. Estipular uma rotina. Uma rotina. Hoje em dia, os celulares, eu acho que muito por isso você consegue colocar um tempo ali, né? Ele bloqueia todas as informações e notificações de determinado horário. Então, eu quero usar a rede social por 3 horas, 4 horas, 5 horas, 1 hora no dia. E ele paralisa isso, para te lembrar que, olha, isso aqui você colocou um limite. Então, não ultrapasse o seu limite. Não ultrapasse o seu limite. Não ultrapasse o seu limite. Mas é isso, é quando estiver com pessoas, esteja com pessoas. Quando estiver conversando com alguém, esteja. Olhando nos olhos, esteja ali presente, ouvindo o que o outro tem a dizer, né? Algum hábito você instalou que mudou sua vida completamente? Descansar. 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 Cara, olha que legal você que está ouvindo aí. O que ela está falando aqui é uma coisa muito preciosa, mas muito preciosa hoje. Porque a nossa tendência, nós somos tendenciosos no ativismo que a gente vive a não descansar. A não descansar. É um hábito de descanso. Uma palavra que define você. Que define a Keila? É. Filha. Uma filha obediente. Uma filha obediente. Eu acho que é o título mais lindo, assim, para mim, que ninguém vai poder me tirar.
filha obediente. Um versículo que define a sua trajetória. A minha trajetória... Olha, eu gosto muito do Salmo 139. Ali foi que eu tive a revelação de que tinha alguém que já me conhecia antes mesmo de eu nascer, né? Que me viu quando eu ainda era um embrião. Então, esse Salmo 39 mexe muito comigo. 39 ou 139? 139. Que fala ali, né? Que você foi tecido no ventre da sua mãe. Quando os meus ossos ainda estavam encobertos, ele já me conhecia. Então, não tem um versículo específico, é o Senhor, Salmo. tu me sondas... Abri aqui pra gente falar um pouquinho. Ótimo. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Tu conheces a minha jornada, o meu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo... Que isso é forte isso aqui, cara. Caramba. Antes mesmo que a palavra chegue à boca, tu, Senhor, já sabes inteiramente. Tu me cerca por trás e pela frente e põe tua mão sobre mim. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito e para onde fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer minha cama no Sheol, também estarás lá. Se eu tomar asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se tornará noite. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti, na noite brilhará como o dia, pois a ti as trevas são luz. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável, e as tuas obras são maravilhosas demais para mim. Caramba, hein? Forte, né? Forte demais. Parece aquele... Quando você pega um passarinho pequenininho e põe ele na mão. E... Caramba. É o que eu sinto desse salmo. Então, ele inteirinho, foi ali que eu senti. Eu falei, cara, eu não fui planejada, mas, você sabe, Jesus também não foi planejado. Jesus não foi planejado. E a minha dor era essa, eu não fui planejada. Cara, nem Jesus foi planejado. Não pelos pais terrenos, mas ele foi planejado por Deus. Então, esse salmo me mostra que eu também fui, todos fomos. Antes de chegar na mente dos nossos pais, Deus já nos tinha, já nos chamava pelo nome. Então, esse salmo aí inteirinho é a minha vida. É muito bonito, hein, cara? Que legal. O que você acha que separa a pessoa comum da pessoa extraordinária? O que impede ela deixar de ser... Ela como terapeuta, ela é comum para ela se tornar extraordinária. Qual que é a ponte que falta? O que separa aí dessa pessoa? Cara, ela ter coragem de meter o louco. Coragem de meter o louco. Sim, sim. É ir, só vai. E se não der certo, tenta de novo. Mas é a coragem acreditar de meter e o louco. Acreditar e ir. Ainda que esteja tudo escuro, conforme você vai caminhando, o caminho vai sendo trilhado. Keila Camargo perdesse tudo hoje, que não vai acontecer em nome de Jesus, vai prosperar muito mais. Amém. Se você chegasse numa cidade hoje do zero, o que você faria para reconquistar tudo de novo e prosperar? Do zero. Keila chegou hoje lá no estado agora, lá no Maranhão, sozinha, só você, seu marido. O que você faria hoje para prosperar novamente? Eu procuraria pessoas. Eu estaria com pessoas. Eu ia buscar ouvir a história das pessoas. E eu tenho certeza que... E ali eu já ia colocar em prática, né, os meus métodos aí terapêuticos. Sim, sim. Mas eu estaria com pessoas. Sentaria, faria isso aqui. Se conectaria com pessoas. Me conta a sua história. E ali, no contar a sua história, eu ia construindo essa linha de relacionamentos. Porque foi como eu fiz. Eu não cheguei onde eu cheguei sozinha. Eu tive pessoas. Então, eu nunca tive vergonha de chegar em pessoas e pedir ajuda e falar, olha, eu preciso fazer isso aqui. O que você acha? Deus colocou sempre pessoas muito incríveis no meu caminho. Tanto para montar o meu estúdio, para trabalhar, agora para as terapias. Eu tenho escutado histórias. Então, eu estaria com pessoas. Por muito tempo, eu vivi sozinha e eu achei que eu
precisava construir tudo sozinha. Então, quando eu entendo que eu preciso estar com pessoas, eu preciso me relacionar com pessoas, eu preciso me permitir ser vulnerável. Ó, eu não sei isso aqui, você me ajuda. Eu não consigo fazer isso aqui, você que consegue, me ensina. Eu nunca fui essa pessoa e eu tenho aprendido. Então, eu acho que é isso. Para você recomeçar do zero, você precisa, primeiramente, né, Deus com você. Se Ele está te levando, ele vai construir o caminho. Mas que cada vez mais nós precisamos de pessoas. E se permitir ser vulnerável. O que eu não consigo fazer, você consegue me ajudar, me ensina, me ajuda, enfim. Então, qual é o sonho da Keila hoje? Meu maior sonho é poder facilitar esse caminho de cura para pessoas. Você já tem mentoria? Estou construindo. Está construindo? Está palestrando? Da hora. Sim. Caramba. Estou construindo e Deus me deu 2 palavrinhas na Bíblia e eu estou construindo a minha mentoria em cima disso. Sua filha tem quantos anos hoje? 14. 14. Keila, vou fazer aqui Desperte Louco, tá? Aqui é diferente, espero que seja legal. Hoje é dia 1º de julho de 2031. Se passaram 5 anos. Olha naquela câmera ali. O que é a Keila daqui 5 anos? Como chama a sua filha? Maitê. Qual o recado que você quer dar? Você quer que a Maitê daqui 5 anos ouça de você e que o Paulo daqui 5 anos, o seu esposo, que é seu parceiro, seu amigo, ouça de você. Qual o recado você quer dar para eles dois daqui 5 anos? Eles vão assistir esse vídeo daqui 5 anos, hein? Caraca. É pra meter o louco mesmo. Desperte louco. Maitê primeiro, vamos lá. Olá, Maitê. Olá, Maitê, filha. Hoje é dia 1º de julho de 2031. Hoje é dia 1º de julho de 2031 e o que eu quero é que você continue acreditando que você pode tudo. E o meu desejo é que você possa olhar um dia para os seus filhos e falar: eu aprendi isso aqui com a minha mãe. Ela me ensinou, ela me conduziu, ela me apresentou Jesus. Então, que você tenha orgulho da sua mãe e que você tenha no seu coração a certeza de que você pode tudo. Você pode tudo nessa vida. Tudo que você quiser realizar, você vai conseguir. E pro Paulo... Paulo, vai lá. Ai, difícil. Caramba, hein? Ai, amor, conseguimos. Conseguimos. Chegamos onde desejamos. Temos grandes sonhos, grandes planos. O nosso sonho de vida, você me ensinou a sonhar. Então, o nosso sonho é poder levar Deus para a vida das pessoas, é poder mostrar para as pessoas que elas podem, que elas são capazes e que não existe idade para realizar um sonho. Então, aqui, hoje, 5 anos depois, nós conseguimos, nós chegamos lá. Uau! Considerações finais, se você tivesse 60 segundos para dar um conselho para todas as pessoas do mundo que estão te ouvindo agora. Um único conselho. Qual seria esse conselho? Olha, eu vou dar o conselho que foi o que conduziu minha vida. Pode ser clichê, não sou pastora, gente. Oi, pastora! Nem tenho pretensão de ser. Não quer abrir igreja à família? Não, do brincadeira. Mas eu vou dar o conselho que eu tento falar para todo mundo, que entregue a vida para Jesus. Não é sobre religião, longe disso. Jesus não tinha religião. Caramba. Não é sobre igreja, não é... É só entregue a sua vida para Ele. Até aqui, você tem lutado sozinho, você tem tentado fazer tudo sozinho com a força do seu braço. E Ele vem, Ele fala: vem do jeito que você está, vem do jeito que você está, descansa. Então, entregue sua vida para Ele, porque eu entreguei a minha e Ele tem feito grandes coisas. Então, esse é o meu conselho. Busque Jesus, o Jesus Pai, o Jesus que conduz, o melhor amigo, porque Ele pode ser tudo isso para sua vida. Uau! Caramba! Aqui embaixo você vai estar como que as pessoas te acham? Podem te encontrar, podem te buscar? Meu Instagram, eu estou mais ativa no Instagram, Keila Camargo Oficial. Tá aqui embaixo no rodapé, @Keila Camargo Oficial. Meu, eu tô aqui emocionado com a
Senhora terapeuta, vou aproveitar aqui o desabafar aqui com a terapeuta. A minha equipe, isso aqui está sendo surreal para mim. Imagina. Nossa. Porque eu sou muito prolixo, eu falo muito, eu sou ativo demais, então o meu tempo é muito curto. Eu tenho muito tempo e paciência para minha família. Para pessoas de fora, eu sou muito prático ali no ponto, vírgula, ponto. Uhum. Qual que é o assunto, qual que é a pauta. Sim. É negócio? Qual que é o negócio? Plano de ação, me dá o plano de viabilidade. Sim, sim, não, não. E aqui, quando eu falei para eles, falei, cara, tanto que meu irmão foi pro Chile agora na sexta-feira, eu ia com ele, à noite, eu falei, sábado foi meu aniversário, eu falei, não vou. Eu vou ficar aqui sábado ouvindo pessoas. E eu ouvi a história da Érica, da Margarete. Eu chorei muito aqui sábado. Imagina. E tá sendo surreal para mim, porque parece que cada momento que eu tô me permitindo isso aqui, eu tô me alimentando de uma coisa louca. Tá tipo assim, tá preenchendo um espaço que eu não sabia nem que existia dentro de mim. Uhum. A cura vem pelo ouvir, né? E tá muito legal. Tá muito bacana a gente entregar esse conteúdo, esse episódio. Você tem noção que as pessoas que vão ouvir isso aqui, cara, que se identifica com a sua história? Sim. Queria muito que você que está nos ouvindo, segue o perfil dela, segue o perfil da Keila Camargo Oficial, né? Keila Camargo Oficial. Cara, e vai lá, busque ela no privado, ela vai ter uma palavra certa para sua vida. Com certeza. Tá bom? Suas Essa considerações finais? Agradecer a todos, que a minha história possa influenciar vocês de alguma forma. E é isso, muito obrigada. Quem precisar de algum conselho, eu sempre deixo meu Instagram, meu direct aberto. E muitas pessoas têm chegado para pedir conselho, falar, homens, assim, sendo vulneráveis, isso não tem preço. Então, às vezes você precisa conversar, eu deixo meu direct lá e falo, vamos conversar. Algum vídeo que eu postei, a pessoa fala, putz, me identifiquei com isso, eu vou tentar descobrir o porquê que ela se identificou com isso. E quando você vai conversando, você percebe que tem uma dor ali. Esse chamado, que eu tenho visto em comum com as pessoas extraordinárias, chega um momento que a gente não vai buscar mais o dinheiro, né? Não. Não é mais. O propósito está maior do que isso. E eu acredito que é um chamamento, tá? O chamamento para Deus tem a sua forma de chamar os seus para um grande propósito. Não sei qual é. Estamos aí tentando descobrir, né? Eis-me aqui também. Eis-nos aqui. Vamos seguindo, vamos caminhando e eu espero que esse seja o meu, porque eu gosto muito, eu amo fazer o que eu estou fazendo. E ouvir história de pessoas. Eu acho que eu ia amar estar aqui ouvindo. Então vamos fazer o seu podcast aqui. Eu sou muito mais do ouvir do que o falar. Então hoje as pessoas precisam ser ouvidas. E eu me disponibilizo a ouvir lá no meu Instagram. A galera da Celes está ouvindo ela falando, né? Então, seja bem-vindo a Celes, ao nosso objetivo nessa empresa, que depois você vai conhecer ali na frente, tomar um café com a gente do outro lado ali da sala. E essa empresa, eu até brinco, a Sales Academy foi feito para ser o UTI de empresários e uma academia de alta performance. Para quem o empresário que está fechando as portas, você que está aí sofrendo sozinho, a Sales aqui, vem cá, procura a gente, vai ser sua UTI. Vai ajudar a reparar a sua empresa, restaurar, vai ter uma análise do nosso especialista aqui, que vai analisar a sua empresa, da matriz SWOT completa, onde os pontos de vulnerabilidade, onde você está errando, o que pode ajustar para você crescer. E para você que está crescendo, nós temos programas de alta performance, por exemplo, de como ampliar suas vendas, como desenvolver o seu comercial. E não são cursos, tá? São programas práticos. Nossa equipe vai, por exemplo, você que tem uma empresa, quer vender mais, nossa equipe vai implantar CRM, implantar inteligência artificial, vai criar o seu funil, vai criar o seu tráfego, vai criar seus criativos, vai fazer você vender melhor. Você quer formatar sua palestra, o seu treinamento? Aqui dentro você vai aprender a fazer o seu podcast, você vai aprender a palestrar, você vai aprender a desenvolver, você vai aprender a criar criativos. Então, para quem tá sofrendo, precisando de um UTI, aqui é o seu UTI. Para quem tá num momento que você travou, daqui para frente você não cresce mais, aqui vai ser sua academia de alta performance. Tá bom? Eu encerro aqui esse episódio incrível. Deus abençoe você e uma ótima tarde. Obrigada. Obrigada a todos. Valeu. Que isso, hein, cara? Fechamos?